tentar usar aqui o microfone, mas quando eu estiver no quadro vai ficar um pouco mais complicado para vocês. Dá um ganho aí nesse aqui. Daniel sabe aí o que é o ganho. É aquele botãozinho lá de cima na ponta, só que tem que ser no meu, tá? A parte mais difícil é tu descobrir qual é o meu aí. Irmãos, vamos abrir com Levítico capítulo 6. Eu falei 6, né? 16. Só para dar uma panorâmica aqui, tá? No capítulo 16. O seu próprio título aí, você já percebe o dia da expiação, tá ok? Mais à frente, você passa, após ele falar, descrever toda a questão do dia da expiação, versículo 11, agora Arão fará chegar o novilho, a sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua própria casa, imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Então, ele agora vai mostrar como que o sacerdote fará essa expiação, e no processo, primeiro o sacerdote faz a expiação, depois vem, versículo 15, agora imolará o bode da oferta pelo pecado e será para o povo. Então, toda uma sequência é atribuída aqui até que a expiação pelo pecado do povo seja oferecida, tá certo? Volta então para o versículo 1, vamos ler versículo 1 do 16, começando por ele. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei numa nuvem sobre o propiciatório. Antes da gente continuar aqui, vamos perceber bem aqui esse quadro aqui que a gente está tentando mostrar, a mesma lógica da construção. E se você estava nas anteriores ou assistiu, nós estávamos montando como essa pirâmide aqui, o Pentateuco. Então nós vínhamos trabalhando Gênesis, Êxodo e Levítico, certo? Número e Deuteronômio, formando essa pirâmide, onde Levítico fica no centro e no ponto mais alto do livro do Pentateuco. Então, não esqueça, Êxodo e Levítico, embora sejam 2 livros separados, eles estão tratando num fluxo de raciocínio que é o mesmo assunto. Termina com essa construção do santuário, Êxodo termina com a construção do tabernáculo, Levítico agora entra com essas instruções de como é que as coisas deverão ser feitas no santuário, pelo sacerdote, pelo povo e tudo que vai se estabelecer ali, inclusive trazendo então aqui as leis do santuário, em primeiro lugar, do capítulo 1 ao capítulo
7, fazendo o mesmo processo que a gente trabalhou no Pentateuco, do versículo 23 ao 27, já no final de Levítico, você tem essas instruções das leis do santuário sendo relatadas ali novamente. Tá dando para entender? No andar de cima? Ah, o quadro vem para cá? Aí é que o microfone vai para longe. É melhor aí? Então, ó, pensa aqui que o Pentateuco está aqui, ó, certo? Representado. A partir do momento que a gente entra em Levítico, você continua tendo a mesma linha de raciocínio, a mesma construção, colocando agora o capítulo 16 como o ponto mais alto de Levítico. Então, a gente está olhando uma ponta de uma lança e está aqui afunilando até o ponto mais fino, mais agudo dela, que é o capítulo 16 de Levítico, que é exatamente a expiação, o dia da expiação. Então você tem, da mesma forma, Gênesis, voltando então a coisa circuncêntrica, indo para Deuteronômio, Êxodo, fazendo toda a ligação, Números, até que você chegue em Levítico. E Levítico está só, ele é o centro desse Pentateuco. E em Levítico você tem o mesmo formato sendo trabalhado e desenvolvido. Então, a ponta da lança aí é exatamente o livro de Levítico, certo? Então observe, capítulo 1 e 7 tem o seu correlato para 23 a 27, os primeiros e os últimos. Depois, 8 e 10, 21 e 22, você observa eles estando relacionados, esses capítulos. Depois, 11 a 15, 17 a 20, cada um deles então, cada bloco desse tratando da lei do santuário, na parte mais, na base da pirâmide, a lei sobre o santuário. Depois, as leis sobre os sacerdotes. Depois, as leis pessoais, no ponto mais alto. E no ponto central e mais alto, o dia da expiação. Então, tudo aqui se relaciona então com tudo aqui desse lado estará relacionado com o sangue do cordeiro, o sangue que vai ser derramado, todo esse trabalho, todo esse desenvolvimento aqui tem como base, quando você acompanha os capítulos, aquilo que está ali martelando constantemente é sempre o sangue que vai ser derramado, o sangue que vai ser aspergido, o sangue que vai ser colocado na testa, no polegar. Esse sangue que cobre todos os processos aqui está sempre se repetindo. É a linha que, quando a gente acompanha os capítulos, você vê ela unificando tudo aquilo ali. Tudo está se desenvolvendo a partir desse derramamento do sangue. Agora, aqui você tem o objetivo. Os capítulos seguem exatamente para isso. E observe,
chega no capítulo 16 e coloca o dia da expiação como o centro e o ponto mais alto do livro de Levítico. A partir do capítulo 16, observe, vá no capítulo 17. Dificuldade não. 17. Quatorze. A vida de toda carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será eliminado. Todo homem, quer natural, quer estrangeiro, que comeu o que morre por si ou dilacerado, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde, depois será limpo. Mas se não as lavar, nem banhar o corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Então observe, Levítico começa a construir o entendimento para o povo de Deus, de que mediante o sangue do Cordeiro, tendo exatamente o dia da expiação como sendo o centro da vida e da relação, porque o santuário é o lugar da habitação de Deus, é o lugar onde a presença de Deus será central na vida do povo. Esse santuário é onde Deus está. E onde o santuário é colocado? No centro da comunidade. Todo o arraial está organizado em torno do tabernáculo. Então observe, antes do povo entrar na terra de Canaã, a terra que o Senhor prometeu para que eles vivessem, certo? O Senhor dá toda a ordem e já manifesta a sua presença nesse tabernáculo. A mesma nuvem que acompanhou esse povo no deserto, agora tem a sua manifestação no Sinai, é aquilo que os teólogos chamam da condescendência de Deus. Deus vindo até o seu povo. Esse aqui é o ponto mais alto desse movimento de Deus vindo ao seu povo, de toda a Sagrada Escritura, sendo superado somente pela vinda de Cristo. É quando o próprio Deus tornou-se homem, encarnou. Só nesse ponto é que se supera a esse momento em que Deus está vindo habitar com o seu povo, antes mesmo de ter entrado na terra. Então observe, Deus está preparando todo o terreno, como esse povo deve se relacionar com ele, antes mesmo da terra ter se tornado uma realidade para o povo, para que quando eles chegassem nessa terra, tanto a mediação do sangue e o sacrifício do Cordeiro pudesse ser algo real e constante na vida deles, como também fosse aquilo que tivesse como objetivo a santidade. Então, o derramar do sangue não é apenas para levar os pecados do povo, mas o derramar do sangue é para que o povo possa desenvolver, viver uma vida de santidade. Como essas coisas se estabelecem para o povo? Através dos sacerdotes, que representavam Cristo, a mediação de Cristo, através da palavra do
organização maior, uma instituição maior, mas individualmente, cada um vivendo com base na lei do Senhor, para toda a sua conduta, para todas as suas ações, para todos os seus relacionamentos. Deus está dizendo isso ao seu povo antes da promessa se cumprir deles chegarem na terra. O que está sendo posto a um povo que está entrando em um mundo que tem outra maneira de pensar, outra maneira de se relacionar e de se compreender no mundo. Deus está de forma extraordinária mostrando a esse povo que a presença dele e a comunhão com ele está condicionada pelo sangue que será sempre derramado, e o dia da expiação dos pecados, ele é o ponto central e o ponto de partida para a vida desse povo, que se dá exatamente na vida de santidade mediante a palavra de Deus. Em outras palavras, subindo para as leis pessoais, o que esse povo vai constatar é que constantemente eles vão precisar da expiação. Quando entra para os detalhes da lei e do cumprimento da lei, o que esse povo desde sempre compreendeu e viveu foi: nós temos de fato a expiação como sendo o lugar para onde os nossos olhos devem sempre estar olhando e apontados. Senão, a gente sucumbe, e isso está provado inclusive com os filhos de Arão, que resolveram fazer do jeito deles, como deu na telha, e simplesmente foram fulminados. A Bíblia diz que Arão não teve nem tempo para ficar assim, triste. Moisés chegou e disse: olha, não entristece o coração não. É assim. Deus disse que era para ser desse jeito. É desse jeito que o povo tem que fazer. Quando o erro nas leis são cometidos, nós precisamos sempre lembrar que o ponto mais alto da nossa vida não é o momento em que nós acertamos, mas o ponto mais alto da nossa vida é a própria expiação. É o momento em que o Senhor continua sendo aquele que eu e você temos a nossa fé firmada. Ele expiou os nossos pecados. Então veja, o raciocínio está montado desde do Pentateuco, e agora nós estamos chegando para os pontos mais específicos, ok? A pergunta que se faz é: qual é, na mente da igreja, o ponto mais alto da vida dela? Nos dias em que nós estamos vivendo, qual é a referência que a igreja hoje tem como sendo o ponto culminante da sua existência? Continua sendo o dia da expiação? Continua sendo a obra de Cristo? Continua sendo o objetivo que essa obra e que esse dia da expiação tem, que é conduzir o povo à santidade? Santidade esta que também não tem um fim em si mesma. Percebe que o Senhor não chama o povo dele a ter uma santidade que é simplesmente para que o povo viva melhor. Assim como você ouve, por exemplo, diz assim: mas essas leis é porque elas estavam ali também visando a higiene do povo, porque naquela época as coisas, tentando enxergar nessas coisas um cunho mais social, né? E até no campo da saúde
Deus se preocupando com todas essas coisas, com a higiene, com a limpeza do povo, quando na verdade tudo aquilo estava apontando primeiro para essa unidade que o ser humano é. Nós não somos construídos e criados por Deus para pensarmos na alma como uma coisa, o corpo como uma outra coisa, ou pensarmos que a relação com Deus, no campo espiritual, há uma forma que Deus estabelece, mas que na materialidade da vida a gente possa ir tratando de maneira mais livre. Então, o que acontece é que todos os preceitos, por mais esmiuçado que eles sejam, no texto de Levítico, nós temos ali Deus dizendo ao povo dele, a comunhão com esse Deus que habita no meio do seu povo, só pode ser dada por meio da santidade do seu povo. Esse povo, se quiser se relacionar com o Deus Santo, eles têm que andar e viver em santidade. Essa santidade tem uma outra prerrogativa, ou um outro pressuposto. É preciso do sangue limpando esse povo, levando o pecado desse povo. Sem o sangue, sem a expiação, esse povo será todo exterminado pela santidade de Deus, pela própria presença de Deus. Então observe, Deus está condescendendo com o seu povo, no sentido de que Ele chama esse povo e diz a esse povo que o desejo dele é habitar com esse povo. Esse povo será abençoadíssimo pela presença desse Deus, mas é impossível essa relação sem que esse povo seja exterminado pela glória de Deus. Logo, a própria expiação, o próprio sacrifício pelo pecado se dá como um ato de misericórdia e condescendência de Deus olhando para o seu povo, percebendo o quanto eles não vão poder caminhar na perfeição da lei e por isso eles precisam ter como centro da vida deles a expiação dos seus pecados. Eles constantemente estarão necessitados, todos os dias, necessitados da expiação dos seus pecados. Então, deixe-me ler algumas afirmações aqui, dos 3 livros que a gente está usando como base. Num dado momento a gente vai centralizar mais no quem subirá ao monte do Senhor. O John Goldgate, ele diz o seguinte: embora Levítico seja esse livro separado de Êxodo e dos outros livros do Pentateuco, eles relatam fatos que são contínuos. A última parte do Êxodo descreve essa formação do santuário, toda a rigidez, com todos os detalhes, revelando essa santidade e glória e perfeição de Deus, enquanto que o livro de Levítico abre com as instruções, seguindo a mesma perfeição, os mesmos detalhes sobre o oferecer do sacrifício ali. O culto que é dado e anunciado em Levítico menciona sempre a expiação como parte central de tudo que move e tudo que pode conduzir às ações do povo. O que pode subentender esse foco particular ou simplesmente reconhecer que, seja qual for o motivo que leve as pessoas a trazerem as suas ofertas, elas precisam se assegurar sempre
de que encontrarão a purificação para que as suas ofertas sejam aceitáveis. Isso está posto em cada capítulo de Levítico. Quando as pessoas se lançam à leitura de toda a Bíblia, a abertura de Levítico é, em geral, a passagem na qual elas escapam, em parte por discutir diferentes detalhes que nos preocupam. Primeiramente, o texto assume que a adoração e a oração, e eu quero me deter um pouco nisso aqui, são expressas de forma externas e concretas, e também de formas naturais. O Antigo Testamento inteiro segue o mesmo raciocínio, assumindo que... por que segue o mesmo raciocínio? Dentro daquilo que nós tratamos nas aulas passadas. Esse movimento aqui de colocar Levítico como ponto culminante de Deuteronômio, e olhando para esse panorama bíblico, nós temos o texto de Deuteronômio como sendo o texto que está sobre... Eu falei Deuteronômio, né? O texto do Pentateuco como sendo o texto que está sobre todo o desenvolvimento do Antigo Testamento. Deus entrega aqui ao seu povo o Pentateuco. Ao estudar o Pentateuco, você percebe que o cume dele é o livro de Levítico. E o cume de Levítico é o dia da expiação. Nesse bloco formado pelo Pentateuco, você tem todo o Antigo Testamento debaixo dele. Então você segue a narrativa histórica e todos os profetas embasados e tendo sempre o olhar voltado para o livro de Pentateuco, para o livro de Levítico e para o dia da expiação, como sendo tudo o que desenvolve. Logo, todo o desenvolvimento do Antigo Testamento tem a expiação do Cordeiro como sendo tudo aquilo do qual a vida do povo de Deus e todo o revelar de Deus na história fluindo ou escorrendo de lá de cima. Então, o Antigo Testamento assume que sentimentos, palavras e música são importantes. Os salmos nos chamam, os salmos como o livro da liturgia do povo de Deus, eles nos chamam a adorar ao Senhor e a cantar ao Senhor. São importantes, mas que esses sentimentos, palavras e músicas não são suficientes. Assim como nos relacionamentos humanos, se eu dissesse à minha esposa quanto a amava, mas jamais desse um presente de aniversário a ela, ela teria algum fundamento para questionar a veracidade do meu amor. Então observe. O pressuposto aqui é que o que Deus está ensinando ao seu povo é que a adoração, a relação com Deus, o comunicar-se com Deus, tem materialidade. Aquilo deve ser real, aquilo deve ser expresso de formas concretas. Não está no campo só da subjetividade do sentimento, embora o nosso sentimento precise estar nessas coisas, mas a objetividade, a materialidade da adoração também é conduzida por Deus, também é movida pelos parâmetros da lei de Deus. Você entende isso? E esses são exatamente os aspectos que Jesus está se referindo à lei, quando diz que ele não veio abolir, ele veio cumprir. A nossa lógica falha, ou o nosso silogismo falso, é que se ele cumpriu, nós então, o quê? É aula, tá? Pode falar. E se ele cumpriu, nós estamos livres. É verdade?
A lógica do texto é: eu vim cumprir. Por quê? Porque vocês não cumprem. Como vocês não cumprem, vocês precisam da expiação. Mas como vocês não cumprem e eu vou expiar o pecado de vocês, vocês estão isentos de esforçar-se e de buscar cumprir? Não. Isso. Eu não vim abolir. Permanecem. Você entende? De maneira nenhuma, né? Continuaremos nós no pecado, né? Então veja, há uma crise na igreja brasileira, que é exatamente uma crise que a igreja sempre teve através dos séculos, quando ela se distanciou da unidade bíblica e do aprofundamento na palavra de Deus como um bloco inteiro. Então nós vamos desconhecendo o ensinamento da palavra, logo o culto, a adoração, a vida passou a ser muito mais no campo da subjetividade espiritual, etérea, do que na materialidade, na concretude do movimento de adoração e de serviço a Deus, que é posto na palavra de Deus para que o povo de Deus cumpra. O benefício da graça e da misericórdia de Deus é, estando nele, mesmo quando nós não cumprimos, nós temos sempre a expiação como o ponto mais alto da nossa vida. E por isso, graças a Deus por Jesus Cristo, porque essas coisas são grandes demais para nós. Quem é suficiente para todas elas? Para cumprir essa lei. Mas observe, isso precisa gerar no nosso coração, pela intervenção do Espírito de Deus, a submissão de simplesmente compreender que existe um modelo estabelecido na palavra de Deus e que nós não podemos nos avorar a querer ir além daquilo que o Senhor nos colocou, que já é tão impossível de nós realizarmos. E por isso a expiação de Cristo, o sangue do Cordeiro. Mas ao mesmo tempo, é preciso compreender que esse pensamento pós-moderno, em que faz com que tanto as nossas relações como a relação com Deus entre no campo simplesmente do sentimental, do subjetivo, do que não é palpável, a gente precisa compreender que isso tem que ser revertido. Deus se comunica com o seu povo, sim, através daquilo que ele chama o povo também a se comunicar com ele. E essas coisas não são simplesmente no campo da minha individualidade subjetiva, daquilo que eu compreendo e que eu simplesmente defino que Deus falou, porque eu acho que ele falou comigo. A adoração, ela tem concretude, tem movimento real, e isso comunica e ensina ao povo de Deus. Então, essa é uma postura que nós vimos no Velho Testamento. Aqui eu quero passar para um outro detalhe colocado nessa série aqui da cultura cristã, do Robert Vascos. Não é Vasco, né? É Vascos. Talvez o gaúcho seja bom para pronunciar isso, né? Já que ele já sabe fazer isso com palavras mais simples. Deixa eu pontuar aqui. A terra de Canaã, sem dúvida, devia ser compreendida como uma extensão
do arraial no deserto. Então veja, lembra que eu falei aqui? Deus começa a ordenar a construção da sua habitação, do tabernáculo, e dizer ao povo como essa relação com ele vai acontecer antes de entrar na terra de Canaã. Ok? É só olhar a cronologia dos fatos. Eles estão ali naqueles 2 anos no Sinai, certo? E em torno dele. Não entraram ainda na terra. Então você vai acompanhar depois do Pentateuco, vai acompanhar Josué continuando essa história. E lembra como é que Josué começa? Deus procura Josué e a mesma sequência e na mesma forma de pronunciar-se ao seu povo e pronunciar-se a Moisés, você observa mais de 12 discursos, 12 sermões que Deus está fazendo a Moisés e a Arão, outras vezes aos dois, para eles se conduzirem ao povo. Deus procura Josué e diz: Moisés, o meu servo, é morto. Agora eu serei contigo da mesma forma que fui com ele. Seja forte, corajoso. Primeiro capítulo segue e você deve conhecer bem. Seguindo a lógica que tudo o que se desenvolve a partir daí está se desenvolvendo a partir de Levítico, a partir do Pentateuco. Com esse ponto mais alto, a história se desenvolve. Canaã é como o Éden. O tabernáculo é como... Alguém arrisca aí? Canaã é como o Éden. O tabernáculo é como? Oi? Isso, continua sendo. O tabernáculo é o jardim do Éden. Onde é que Deus se encontrava com Adão? Só que a gente lê o texto e a gente nunca se liga no fato de que o texto está dizendo é o jardim do Éden. O Éden é maior que o jardim. Aquele lugar que Deus coloca Adão e se comunica com Adão é um lugar especial dentro de uma terra maravilhosa. Então imagina. Entende? Deus diz ao povo: faz o tabernáculo. Aí põe agora esse tabernáculo no centro de onde esse povo estará, Canaã. O que seria Canaã para esse povo se Deus simplesmente dissesse: eu não vou para lá com vocês, podem ir só? É o que acontece conosco. Quando nós queremos viver a nossa vida na terra, sem a habitação, o lugar onde Deus habita, a igreja. Porque agora, depois de Cristo, o lugar onde Deus habita é o corpo de Cristo, a igreja. Não é possível viver nesse mundo e desfrutar de Deus nesse mundo sem o templo, abolindo o templo, abolindo o Éden, abolindo a igreja. Se a igreja não soa para você como o templo, o tabernáculo, o Éden, o lugar onde a nuvem de fumaça está presente, o lugar
onde essa nuvem de fumaça se faz presente, para que nós não sejamos completamente desfeitos pela glória reluzente de Deus, assim como Moisés descia daquele monte e a sua face brilhava e o reflexo da glória de Deus na face de Moisés já encandeava o povo a ponto de que eles viravam o rosto. Assim como Deus revela a sua glória em todo o Antigo Testamento, e todas as vezes que a sua glória foi vista, todos se curvam ou viram a face, assim como é feito em Apocalipse, e todos se curvam ou viram a face, porque ela é poderosa demais para que possamos suportar. Se é possível para a sua vida e para a minha viver nesse mundo e olhar para todas essas coisas como se elas fossem algo que não está no ponto mais alto da sua vida, no ponto central da sua vida, talvez a gente precise se questionar se estamos vivendo como o povo de Deus nesse mundo. Entende? Eu queria finalizar hoje com esse pensamento. Canaã será uma extensão desse tabernáculo. Deus estará lá presente no tabernáculo. Assim como o povo era conduzido no deserto, levantando e seguindo a nuvem, o povo será sempre conduzido por ter essa centralidade. O centro da nossa vida continua sendo Cristo e conhecer a glória de Deus através de Cristo. Se outra coisa subiu para o ponto dessa pirâmide na sua vida, está na hora de empurrar. Às vezes, é preciso empurrar de forma que não sobre mais nada. Às vezes, tem coisas na nossa vida que nós simplesmente precisamos entender. Não dá para se relacionar com aquilo, porque todas as vezes eu coloco no lugar de Deus. Querido e querida irmã, nossa vida tem como centro a relação que temos com Deus. Depois vamos chegar então, como é que essa relação se manifesta no culto e como é que o culto pode desenvolver exatamente essa centralidade para a nossa vida. Para depois entrarmos nas especificidades do culto com base naquilo que o Senhor nos coloca no Antigo Testamento, de forma culminante no livro de Levítico. O que é que chegou lá em cima na pirâmide? Continua sendo Deus e a expiação de Cristo, a cruz de Cristo, como centro da sua vida, da sua relação, da sua existência? Ou tem outras coisas que a gente rolou lá para cima? Talvez seja a hora de empurrar. Vamos orar? Feche seus olhos. Em nome de Jesus, Senhor, Tu que és o nosso Deus, é no nome do Teu Filho que nós clamamos, é por Ele que nós nos achegamos a Ti e queremos reconhecer tudo aquilo que temos deixado, negligenciado, às vezes até por ignorância nossa. E em Cristo Jesus te pedimos perdão. E pedimos que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito nos conduza a um desejo maior de sermos fiéis estritamente à Tua palavra, para que o Senhor seja de fato a razão, o motivo que nos conduz em todas as coisas nesse mundo. Agora que o Senhor habita em nós, num santuário que não é feito por mãos humanas,
Nos conduz, Senhor, em adoração a Ti em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém, querido. Deus abençoe o restante do seu domingo. De noite estamos aqui de volta para finalizar esse dia do Senhor na presença dEle. E que o Senhor nos abençoe e nos conduza até lá.